11º capítulo do Evangelho de João. Neste capítulo, temos a história que Cristo realizou um pouco antes de sua morte, a ressurreição de Lázaro, registrada apenas por este evangelista. Pois os outros três se limitam ao que Cristo fez na Galileia, onde residia mais, e quase nunca levou sua história a Jerusalém até a semana da Paixão. Enquanto as memórias de João se referem principalmente ao que aconteceu em Jerusalém. Esta passagem, portanto, foi reservada para sua pena. Alguns sugerem que, quando os outros evangelistas escreveram, Lázaro estava vivo, e não concordaria nem com sua segurança nem com sua humildade tê-lo registrado até agora, quando se supõe que ele estava morto. É mais amplamente registrado do que qualquer outro dos milagres de Cristo, não apenas porque há muitas circunstâncias tão instrutivas e o milagre em si é uma prova tão grande da missão de Cristo, mas porque era um penhor daquilo que seria a prova culminante de tudo, a própria ressurreição de Cristo. Aqui está. As novas enviadas a nosso Senhor Jesus sobre a doença de Lázaro, e seu entretenimento dessas novas, versos 1 a 16. A visita que ele fez aos parentes de Lázaro quando soube de sua morte, e o entretenimento deles com a visita, versos 17 a 32. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro dentre os mortos, versos 33 a 44. O efeito causado por este milagre sobre os outros, versos 45 a 57. A morte de Lázaro, versos 1 a 16. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falará com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Temos nesses versos um testemunho particular das partes envolvidas principalmente nesta história. Eles moravam em Betânia, uma vila não muito longe de Jerusalém, onde Cristo geralmente se hospedava quando subia para as festas. É aqui chamada cidade de Maria e Marta, isto é, a cidade onde elas moravam, como Betsaida chamada de cidade de André e Pedro. Pois não vejo razão para pensar, como alguns pensam, que Marta e Maria eram donas da cidade, e o resto eram seus inquilinos. Aqui estava um irmão chamado Lázaro. Seu nome hebraico provavelmente era Eleazar, que sendo contratado, e uma rescisão grega aplicada a ele, é feito Lázaro. Talvez, na perspectiva desta história, nosso Salvador tenha feito uso do nome de Lázaro naquela parábola em que ele planejou expor a bem-aventurança dos justos no seio de Abraão imediatamente após a morte. Aqui estavam 2 irmãs, Marta e Maria, que parecem ter sido donas de casa e administravam os assuntos da família, enquanto talvez Lázaro viveu uma vida aposentada e se dedicou ao estudo e à contemplação. Aqui estava uma família decente, feliz e bem organizada, e uma família com a qual Cristo estava muito familiarizado, onde ainda não havia marido nem esposa, pelo que parece, mas a casa mantida por um irmão e suas irmãs morando juntos em unidade. Uma das irmãs é particularmente descrita como aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento. Alguns pensam que ela era aquela mulher sobre a qual lemos, em Lucas 7 verso 37, que tinha sido uma pecadora, uma mulher má. Prefiro pensar que se refere à unção de Cristo que este evangelista relata João 12 verso 3, pois os evangelistas nunca se referem um ao outro, mas João frequentemente se refere em um lugar de seu evangelho a outro. Atos extraordinários de piedade e devoção, que vêm de um princípio honesto de amor a Cristo, não apenas encontrarão aceitação dele, mas ganharão reputação na igreja. Esta era aquela cujo irmão Lázaro estava doente, e a doença daqueles que amamos é a nossa aflição. Quanto mais amigos temos,
mais frequentemente somos afligidos pela simpatia, e quanto mais queridos eles são, mais doloroso é. A multiplicação de nossos confortos é apenas a multiplicação de nossos cuidados e cruzes. As novas que foram enviadas a nosso Senhor Jesus sobre a doença de Lázaro. 3. Suas irmãs sabiam onde Jesus estava, muito além do Jordão, e enviaram um mensageiro especial a ele, para informá-lo sobre a aflição de sua família, na qual elas manifestaram a afeição e preocupação que tinham por seu irmão. Embora seja provável que sua propriedade chegasse a elas após sua morte, elas desejavam sinceramente sua vida, como deveriam fazer. Elas mostraram seu amor a ele agora que ele estava doente, pois um irmão nasceu para a adversidade e também uma irmã. Devemos chorar com nossos amigos quando eles choram, assim como nos alegrar com eles quando eles se alegram. A consideração que elas tinham pelo Senhor Jesus, a quem eles estavam dispostas a familiarizar-se com todas as suas preocupações, e como Jefté, a proferir todas as suas palavras diante dele. Embora Deus conheça todos os nossos desejos, tristezas e preocupações, ele os conhecerá de nós e será honrado por colocá-los diante dele. A mensagem que elas enviaram foi muito curta, não peticionando, muito menos prescrevendo ou pressionando, mas apenas relatando o caso com a terna insinuação de um apelo poderoso: Senhor, eis que aquele a quem tu amas está doente. Elas não dizem, aquele a quem amamos, mas aquele a quem tu amas. Nossos maiores incentivos na oração são buscados pelo próprio Deus e por sua graça. Elas não dizem, Senhor, eis aquele que te ama, mas aquele a quem tu amas, pois aqui está o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou. Não vale a pena falar de nosso amor por ele, mas nunca é demais falar do amor dele por nós. Observe. Existem alguns dos amigos e seguidores do Senhor Jesus por quem ele tem uma bondade especial acima dos outros. Entre os 12 havia um a quem Jesus amava. 2. Não é novidade para aqueles a quem Cristo ama estar doente. Todas as coisas são iguais para todos. As doenças corporais corrigem a corrupção e provam as graças do povo de Deus. É um grande consolo para nós, quando estamos doentes, ter aqueles que orarão por nós. Temos grande encorajamento em nossas orações por aqueles que estão doentes, se tivermos motivos para esperar que eles sejam como Cristo ama, e temos motivos para amar e orar por aqueles a quem temos motivos para pensar que Cristo ama e cuida. Um testemunho de como Cristo recebeu as notícias trouxe-lhe a doença de seu amigo. Ele prognosticou o evento e o resultado da doença, e provavelmente o enviou como uma mensagem às irmãs de Lázaro pelo expresso, para apoiá-las enquanto ele demorava a procurá-los. Duas coisas ele prognostica. Esta doença não é para a morte. Foi mortal, provou ser fatal e, sem dúvida, Lázaro esteve realmente morto por 4 dias. Mas essa não foi a missão pela qual esta doença foi enviada. Não veio, como em um caso comum, uma convocação para o túmulo, mas havia uma intenção adicional nisso. Se tivesse sido enviada nessa missão, sua ressurreição dos mortos o teria derrotado. Esse não foi o efeito final dessa doença. Ele morreu, mas pode-se dizer que ele não morreu, pois factum non dicitur quod non perseverat. Não se diz que se faz aquilo que não se faz para sempre. A morte é uma despedida eterna deste mundo. É o caminho de onde não voltaremos, e, nesse sentido, não foi para a morte. A sepultura era sua longa casa, sua casa da eternidade. Assim, Cristo disse da donzela a quem ele propôs restaurar a vida: ela não está morta. A doença das pessoas boas, por mais ameaçadora que seja, não é para a morte, pois não é para a morte eterna. A morte do corpo para este mundo é o nascimento da alma em outro mundo. Quando nós ou nossos amigos estamos doentes, fazemos de nosso principal apoio a esperança de uma recuperação, mas podemos ficar desapontados. Portanto, é nossa sabedoria construir sobre aquilo em que não podemos ficar desapontados. Se eles pertencem a Cristo, deixe o pior acontecer. Eles não podem ser feridos pela segunda morte, e então não muito feridos pela primeira. Mas é para a glória de Deus que uma oportunidade pode ser dada para a manifestação do poder glorioso de Deus. As aflições dos santos são designadas para a glória de Deus, para que ele tenha a oportunidade de mostrar-lhes favor. Pois as mais doces misericórdias e as mais eficazes são aquelas ocasionadas por problemas. Que isso nos reconcilie com as dispensações mais sombrias da providência, todas elas são para a glória de Deus. Esta doença, esta perda ou esta decepção, é assim. E, se Deus é glorificado, devemos estar satisfeitos. Levítico 10. 3. Foi para a glória de Deus, pois foi para que o Filho de Deus pudesse ser glorificado por meio disso, pois lhe deu a oportunidade de operar aquele glorioso milagre, a ressurreição dele dentre os mortos. Como, antes, o homem nasceu cego para que Cristo pudesse ter a honra de curá-lo, assim Lázaro deve estar doente e morrer,
para que Cristo seja glorificado como o Senhor da vida. Que isso console aqueles a quem Cristo ama sob todas as suas queixas, que o objetivo de todas elas é que o Filho de Deus seja glorificado por meio disso, sua sabedoria, poder e bondade, glorificados em apoiá-los e aliviá-los. Ele adia visitar seu paciente. 5, 6. Eles haviam suplicado: Senhor, é aquele a quem amas, e a súplica é permitida. Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Assim, as reivindicações da fé são ratificadas na corte celestial. Agora, alguém poderia pensar que deveria seguir. Quando ele ouviu que estava doente, ele se apressou o máximo que pôde. Se ele os amava, agora era hora de mostrar isso apressando-se para eles, pois ele sabia que eles o esperavam com impaciência. Mas ele tomou o caminho contrário para mostrar seu amor. Não é dito, ele os amou e ainda assim permaneceu. Mas ele os amava e, portanto, ele demorou. Quando soube que seu amigo estava doente, em vez de vir buscá-lo, permaneceu 2 dias ainda no mesmo lugar onde estava. Ele os amava, isto é, tinha uma grande opinião de Marta e Maria, de sua sabedoria e graça, de sua fé e paciência, acima de outros de seus discípulos, e, portanto, adiava vir a eles, para que pudesse testá-los, para que seu julgamento possa finalmente ser encontrado para louvar e honrar. Ele os amou, isto é, planejou fazer algo grande e extraordinário por eles, operar um milagre para alívio deles, como não havia feito por nenhum de seus amigos, e, portanto, ele demorou a vir até eles, para que Lázaro pudesse estar morto e enterrado antes que ele viesse. Se Cristo tivesse vindo imediatamente e curado a doença de Lázaro, ele não teria feito mais do que fez por muitos. Se ele o ressuscitasse quando recém-morto, não mais do que havia feito por alguns. Mas, adiando seu alívio por tanto tempo, ele teve a oportunidade de fazer mais por ele do que por qualquer outro. Observe que Deus tem intenções graciosas mesmo em aparentes atrasos. Isaías 54. 7, 8, 49, 14, etc. Os amigos de Cristo em Betânia não estavam fora de seus pensamentos, embora, quando ele ouviu falar de sua angústia, ele não se apressou para eles. Quando a obra de libertação, temporal ou espiritual, pública ou pessoal, é suspensa, ela permanece no tempo, e tudo é belo em sua estação. O discurso que Jesus teve com seus discípulos quando estava para visitar seus amigos em Betânia, versos 7 a 16. A conferência é tão livre e familiar a ponto de entender o que Cristo diz: eu chamei de amigos. Ele fala sobre 2 coisas: seu próprio perigo e a morte de Lázaro. Seu próprio perigo ao entrar na Judéia, versos 7 a 10. Aqui está o aviso que Cristo deu a seus discípulos sobre seu propósito de ir à Judéia em direção a Jerusalém. Seus discípulos eram os homens de seu conselho, e para eles ele disse: vamos novamente para a Judéia, embora os da Judéia sejam indignos de tal favor. Assim, Cristo repete as propostas de sua misericórdia para aqueles que muitas vezes os rejeitaram. Agora, isso pode ser considerado como um propósito de sua bondade para com seus amigos em Betânia, cuja aflição, e todas as circunstâncias agravantes dela, ele conhecia muito bem, embora nenhum outro aviso fosse enviado a ele, pois ele estava presente em espírito, embora ausente no corpo. Quando ele soube que eles foram levados ao último extremo, quando irmão e irmãs deram e se despediram, agora, disse ele, vamos para a Judéia. Cristo se levantará em favor de seu povo quando chegar o tempo de favorecê-los. Sim, o tempo determinado. E o pior momento é geralmente o tempo definido, quando nossa esperança se perde e somos cortados de nossas partes. Então eles devem saber que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas. Ezequiel 37 versos 11 e 13. Nas profundezas da aflição, deixe-nos, portanto, manter-nos fora das profundezas do desespero, que a extremidade do homem é a oportunidade de Deus, Jeová Jireh. Ou, como uma prova da coragem dos discípulos, se eles se aventurariam a segui-lo até lá, onde recentemente haviam sido amedrontados por um atentado contra a vida de seu mestre, que eles consideravam como um atentado contra deles também. Ir para a Judéia, que ultimamente ficou quente demais para eles, era um ditado que os provava. Mas Cristo não disse: vá para a Judéia, e eu ficarei e me abrigarei aqui. Não, vamos. Observe que Cristo nunca coloca seu povo em perigo, mas os acompanha nele e está com eles mesmo quando caminham pelo vale da sombra da morte. A objeção deles contra esta jornada: Mestre, ultimamente os judeus procuravam apedrejar-te, e tu voltas para lá? Aqui. Eles o lembram do perigo em que ele esteve lá não muito tempo atrás. Os discípulos de Cristo tendem a dar mais importância aos sofrimentos do que seu mestre e a se lembrar dos ferimentos por mais tempo. Ele suportou a afronta, acabou e se foi esquecido, mas seus discípulos não conseguiram esquecê-la. Ultimamente, NYN, agora, como se fosse hoje mesmo, eles tentaram apedrejar-te. Embora fosse pelo menos 2 meses atrás,
A lembrança do susto estava fresca em suas mentes. Eles se maravilham com o fato de que ele irá para lá novamente. Você favorecerá aqueles com a sua presença que o expulsaram de suas costas. Os caminhos de Cristo ao passar por ofensas estão acima dos nossos caminhos. Você vai se expor entre um povo que está tão desesperadamente enfurecido contra você? Vai para lá novamente, onde foi tão maltratado. Aqui eles mostraram grande cuidado com a segurança de seu mestre, como Pedro fez, quando disse: Mestre, poupe-se. Se Cristo estivesse inclinado a afastar o sofrimento, ele não queria que amigos o persuadissem a isso, mas ele abriu sua boca ao Senhor e não poderia voltar atrás. No entanto, enquanto os discípulos mostram preocupação com sua segurança, eles descobrem ao mesmo tempo, primeiro, uma desconfiança de seu poder, como se ele não pudesse proteger a si mesmo e a eles agora na Judéia, assim como havia feito anteriormente. O braço dele é encurtado. Quando somos solícitos pelos interesses da Igreja e reino de Cristo no mundo, ainda devemos descansar satisfeitos na sabedoria e no poder do Senhor Jesus, que sabe como proteger um rebanho de ovelhas no meio de um rebanho de lobos. Em segundo lugar, um medo secreto de sofrer, pois eles contam com isso se ele sofrer. Quando nossos próprios interesses particulares correm no mesmo canal que os do público, tendemos a nos considerar zelosos pelo Senhor dos Exércitos, quando na verdade somos zelosos apenas por nossa própria riqueza, crédito, facilidade e segurança, e buscar nossas próprias coisas, sob o pretexto de buscar as coisas de Cristo. Temos, portanto, necessidade de distinguir os nossos princípios. A resposta de Cristo a esta objeção: não há 12 horas no dia? Os judeus dividiam todos os dias em 12 horas e tornavam suas horas mais longas ou mais curtas de acordo com os dias, de modo que uma hora para eles era a 12ª parte do tempo entre o sol e o sol, tão alguns. Ou, situando-se muito mais ao sul do que nós, seus dias duravam mais de 12 horas do que os nossos. A divina providência nos deu a luz do dia para trabalhar e a prolonga até um horário adequado. E, contando o ano todo o país tem tanta luz do dia quanto a noite, e tanto mais quanto o crepúsculo. A vida do homem é um dia. Este dia é dividido em diversas eras, estados e oportunidades, como em horas mais curtas ou mais longas, conforme Deus designou. A consideração disso deve nos deixar não apenas muito ocupados, quanto ao trabalho da vida. Se houvesse 12 horas no dia, cada uma delas deveria ser preenchida com dever, e nenhuma delas desperdiçada. Mas também muito fácil quanto aos perigos da vida. Nosso dia será prolongado até que nosso trabalho seja feito e nosso testemunho terminado. Isto Cristo aplica ao seu caso e mostra por que ele deve ir para a Judéia, porque ele tinha um chamado claro para ir. Para a abertura disso, ele mostra o conforto e a satisfação que um homem tem em sua própria mente enquanto se mantém no caminho de seu dever, como é geralmente prescrito pela palavra de Deus e particularmente determinado por a providência de Deus. Se alguém andar de dia, não tropeçará. Isto é, se um homem se mantém próximo de seu dever, e se importa com isso, e coloca a vontade de Deus diante dele como sua regra, com respeito imparcial a todos os mandamentos de Deus, ele não hesita em sua própria mente, mas, andando retamente, caminha com segurança e com uma confiança santa. Assim como aquele que caminha de dia não tropeça, mas segue firme e alegremente em seu caminho, porque vê a luz deste mundo, e por ela vê o seu caminho diante dele. Assim, um homem bom, sem qualquer garantia colateral ou objetivos sinistros, confia na palavra de Deus como sua regra e considera a glória de Deus como seu fim, porque ele vê aquelas duas grandes luzes e mantém seus olhos sobre elas. Assim ele é fornecido com um guia fiel em todas as suas dúvidas, e um guarda poderoso em todos os seus perigos. Gal 6. 4. SL 119. 6 Cristo, onde quer que fosse, caminhava durante o dia, e nós também, se seguirmos seus passos. Ele mostra a dor e o perigo em que corre um homem que não anda de acordo com esta regra. Se um homem anda de noite, tropeça. Isto é, se um homem anda no caminho de seu coração, e na visão de seus olhos, e de acordo com o curso deste mundo, se ele consultar seus próprios raciocínios carnais mais do que a vontade e a glória de Deus, ele cai em tentações e armadilhas. Está sujeito a grande inquietação e apreensões assustadoras, treme com o balanço de uma folha e foge quando ninguém o persegue. Enquanto um homem reto ri do tremor da lança e permanece destemido quando 10.000 invadem. Veja Isaías 33. 14:16. Ele tropeça, porque não há luz nele, pois a luz em nós é aquela para nossas ações morais que a luz sobre nós é para nossas ações naturais. Ele não tem um bom princípio interior, ele não é sincero, seu olho é mau. Assim, Cristo não apenas justifica seu propósito de entrar na Judéia, mas encoraja seus discípulos a acompanhá-lo e a não temer o mal. A morte de Lázaro é aqui discutida entre Cristo e seus discípulos, versos 11 a 16, onde temos
O aviso que Cristo deu a seus discípulos sobre a morte de Lázaro, e uma indicação de que seu negócio na Judéia era cuidar dele. Depois de preparar seus discípulos para esta perigosa marcha para o país de um inimigo, ele então lhes dá informações claras sobre a morte de Lázaro, embora ele não tivesse recebido nenhum aviso sobre isso. Nosso amigo Lázaro dorme. Veja aqui como Cristo chama um crente e a morte de um crente. Primeiro, ele chama um crente de amigo, nosso amigo Lázaro. Observe. Há uma aliança de amizade entre Cristo e os crentes, e uma afeição amigável e comunhão de acordo com ela, que nosso Senhor Jesus reconhecerá e não se envergonhará. Seu segredo está com os justos. Aqueles a quem Cristo tem o prazer de possuir como seus amigos, todos os seus discípulos devem tomá-lo como seu. Cristo fala de Lázaro como seu amigo comum, nosso amigo. A própria morte não rompe o vínculo de amizade entre Cristo e o crente. Lázaro está morto, mas ainda é nosso amigo. Em segundo lugar, ele chama a morte de um crente de sono. Ele dorme. É bom chamar a morte por nomes e títulos que ajudem a torná-la mais familiar e menos formidável para nós. A morte de Lázaro foi, em um sentido peculiar, um sono, como o da filha de Jairo, porque ele deveria ser ressuscitado rapidamente. E, uma vez que temos a certeza de ressurgir, finalmente, por que isso deveria fazer uma grande diferença? E por que a esperança crente dessa ressurreição para a vida eterna não deveria tornar tão fácil para nós deixar o corpo e morrer quanto é tirar nossas roupas e dormir? Um bom cristão, quando morre, apenas dorme. Ele descansa dos trabalhos do dia anterior e se refresca para a manhã seguinte. Não, aqui a morte tem a vantagem do sono, que o sono é apenas o parêntese, mas a morte é o ponto final de nossos cuidados e labutas. A alma não dorme, mas torna-se mais ativa. Mas o corpo dorme sem nenhum movimento, sem nenhum terror, não destemperado nem perturbado. A sepultura para os ímpios é uma prisão, e suas mortalhas como as algemas de um criminoso reservado para execução. Mas para os piedosos é uma cama, e todas as suas faixas como os grilhões macios de um sono tranquilo e calmo. Embora o corpo esteja corrompido, ele se levantará pela manhã como se nunca tivesse visto a corrupção. É apenas adiar nossas roupas para serem consertadas e arrumadas para o dia do casamento, o dia da coroação, para o qual devemos nos levantar. Os gregos chamavam seus cemitérios de dormitórios. Insinuações particulares de suas intenções favoráveis a respeito de Lázaro, mas eu vou, para que eu possa acordá-lo do sono. Ele poderia ter feito isso, e ainda assim ter ficado onde estava. Aquele que restaurou a distância um que estava morrendo poderia ter levantado a distância um que estava morto, mas ele colocaria essa honra no milagre, para operá-lo ao lado da sepultura. Eu vou, para acordá-lo. Como o sono é uma semelhança com a morte, o despertar de um homem quando é chamado, especialmente quando é chamado por seu próprio nome, é um emblema da ressurreição, então chamarás. Cristo mal havia dito, nosso amigo dorme, mas atualmente ele acrescenta, eu vou, para que eu possa acordá-lo. Quando Cristo diz a seu povo, a qualquer momento, quão ruim é o caso, ele os deixa saber ao mesmo tempo com que facilidade e rapidez ele pode consertá-lo. O fato de Cristo dizer a seus discípulos que esse era o seu negócio na Judéia pode ajudar a tirar o medo de ir com ele para lá. Ele não fez uma missão pública ao templo, mas uma visita particular, que não exporia tanto a ele e a eles. E, além disso, era para fazer uma gentileza a uma família a qual todos estavam agradecidos. O erro deles sobre o significado deste aviso e o erro que cometeram sobre isso. Eles disseram, Senhor, se ele dormir, fará bem. Isso sugere alguma preocupação que eles tinham por seu amigo Lázaro. Eles esperavam que ele se recuperasse. Sotezetai, ele será salvo de morrer neste momento. Provavelmente eles entenderam, pelo mensageiro que trouxe a notícia de sua doença, que um dos sintomas mais ameaçadores que ele apresentava era que ele estava inquieto e não conseguia dormir. E agora que ouviram que ele dormia, concluíram que a febre havia passado e o pior já havia passado. O sono costuma ser o médico da natureza para reviver seus poderes fracos e cansados. Isso é verdade para o sono da morte. Se um bom cristão dormir assim, ele se sairá bem, melhor do que aqui. Uma preocupação maior para eles mesmos, pois assim eles insinuam que agora era desnecessário que Cristo fosse até ele e expusesse a si mesmo e a eles. Se ele dormir, ficará bem rapidamente, e podemos ficar onde estamos. Assim, estamos dispostos a esperar que o bom trabalho que somos chamados a fazer seja feito por si mesmo, ou seja feito por outra mão, se houver perigo em fazê-lo. Este erro deles foi corrigido. 13 Jesus falou de sua morte. Veja aqui, quão enfadonhos de entender os discípulos de Cristo ainda eram. Portanto, não condenemos como hereges todos aqueles que confundem o sentido de alguns dos ditos de Cristo. Não é bom agravar os erros de nossos irmãos. Ainda assim foi um nojentom,
pois seria facilmente evitado se eles se lembrassem de quão frequentemente a morte é chamada de sono no Antigo Testamento. Eles deveriam ter entendido Cristo quando ele falava a linguagem das Escrituras. Além disso, soaria estranho para seu mestre empreender uma jornada de 2 ou 3 dias apenas para despertar um amigo de um sono natural, o que qualquer outra pessoa poderia fazer. O que Cristo se compromete a fazer, podemos ter certeza, é algo grande e incomum, e uma obra digna de si mesmo. 2. Com que cuidado o evangelista corrige esse erro? Jesus falou de sua morte. Aqueles que falam em uma língua desconhecida, ou usam similitudes, devem aprender a se explicar, e orar para que possam interpretar, para evitar erros. A declaração clara e expressa que Jesus lhes fez sobre a morte de Lázaro e sua resolução de ir para Betânia. Ele os avisa da morte de Lázaro. O que antes havia dito obscuramente, agora diz claramente, e sem uma figura: Lázaro está morto. Cristo toma conhecimento da morte de seus santos, pois é preciosa aos seus olhos, e ele não se agrada se não a consideramos e a levamos a sério. Veja que professor compassivo Cristo é, e como ele condescende com aqueles que estão fora do caminho, e por seus ditos e ações subsequentes explica as dificuldades do que aconteceu antes. Ele lhes dá a razão pela qual demorou tanto para ir vê-lo. Estou feliz por vocês que eu não estava lá. Se ele tivesse estado lá tempo suficiente, ele teria curado sua doença e evitado sua morte, o que teria sido muito para o conforto dos amigos de Lázaro. Mas então seus discípulos não teriam visto nenhuma outra prova de seu poder do que muitas vezes viram, e, consequentemente, a fé deles não teria melhorado. Mas agora que ele foi e o ressuscitou dentre os mortos, assim como muitos foram levados a crer naquele que antes não acreditavam, então muito foi feito para o aperfeiçoamento do que faltava. Na fé daqueles que criam, que Cristo visava, para que você possa acreditar. Ele resolve agora ir para Betânia e levar seus discípulos com ele. Vamos até ele. Não, vamos até suas irmãs, para confortá-las, o que é o máximo que podemos fazer, mas, vamos até ele, pois Cristo pode mostrar maravilhas aos mortos. A morte, que nos separará de todos os nossos outros amigos e nos cortará a correspondência com eles, não pode nos separar do amor de Cristo, nem nos colocar fora do alcance de seus apelos. Como ele manterá sua aliança com o pó, ele poderá visitar o pó. Lázaro está morto, mas vamos até ele, embora talvez aqueles que disseram, se ele dorme, não há necessidade de ir, estivessem prontos para dizer, se ele estiver morto, não há motivo para ir. Tomé estimulando seus condiscípulos alegremente a atender aos movimentos de seu mestre. Tomé, que se chama Dídimo. Tomé em hebraico e Dídimo em grego significam um gêmeo. Disse de Rebeca que havia gêmeos em seu ventre. A palavra é Tomim. Provavelmente Tomé era um gêmeo. Ele disse a seus condiscípulos, que provavelmente se olharam com medo e preocupação quando Cristo disse tão positivamente, vamos a ele, com muita coragem, vamos também para que possamos morrer com ele, ou seja, com Lázaro, que já estava morto. Então alguns aceitam. Lázaro era um amigo querido e amoroso tanto para Cristo quanto para seus discípulos, e talvez Tomé tivesse uma intimidade particular com ele. Agora, se ele está morto, diz ele, vamos morrer com ele. Pois, primeiro, se sobrevivermos, não saberemos como viver sem ele. Provavelmente Lázaro lhes prestou muitos bons serviços, os protegeu e os sustentou, e os atendeu em vez de olhar. E agora que ele se foi, eles não tinham nenhum homem com a mesma opinião, e portanto, diz ele, nós tivemos o bem de morrer com ele. Assim, às vezes, estamos prontos para pensar que nossas vidas estão ligadas às vidas de alguns que nos são queridos, mas Deus nos ensinará a viver e a viver confortavelmente consigo mesmo, quando aqueles sem os quais pensávamos que não poderíamos viver se forem. Mas isto não é tudo. Em segundo lugar, se morrermos, esperamos ser felizes com ele. Uma crença tão firme que ele tem de uma felicidade do outro lado da morte, e uma esperança tão boa pela graça própria e pelo interesse de Lázaro nisso, que ele está disposto todos eles devem ir e morrer com ele. É melhor morrer e ir junto com nossos amigos cristãos para aquele mundo que é enriquecido por sua mudança para ele, do que ficar para trás em um mundo que é empobrecido por sua saída dele. Quanto mais amigos nossos são transferidos para cá, menos cordas temos para nos ligar a esta terra e mais para atrair nossos corações para o céu. Quão agradavelmente o bom homem fala em morrer, como se fosse apenas se despir e ir para a cama. Vamos morrer com nosso mestre, que agora está se expondo à morte por aventurar-se na Judéia, e então eu prefiro pensar que isso é o significado. Se ele vai correr perigo, vamos também e tomemos nossa sorte com ele, de acordo com a ordem que recebemos. Siga-me. Tomé sabia muito sobre a malícia dos judeus contra Cristo e os conselhos de Deus a respeito dele, sobre o qual ele sempre lhes contará, que não era uma suposição estrangeira que ele iria morrer agora. E agora Tomé manifesta, primeiro, uma prontidão graciosa para morrer com o próprio Cristo,
fluindo de fortes afeições para ele, embora sua fé fosse fraca, como apareceu depois. Onde tu morreres eu morrerei. Em segundo lugar, um desejo zeloso de ajudar seus condiscípulos no mesmo quadro. Vamos, um e todos, e morrer com ele. Assim, em tempos difíceis, os cristãos devem se animar. Cada um de nós pode dizer, vamos morrer com ele. Observe que a consideração da morte do Senhor Jesus deve nos deixar dispostos a morrer sempre que Deus nos chamar. Como o corpo de Jesus, em sua morte, não veria corrupção, ou seja, não apodreceria, como o de Lázaro, então este foi ressuscitado por ele como uma forma de penhor antecipado e garantia de nossa própria ressurreição futura depois de nossa morte. Em João 11 versos 17 a 32, o seguinte: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Creis isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Determinado o assunto, que Cristo irá para a Judéia, e seus discípulos com ele, eles se dirigem à jornada. Nesta viagem aconteceram algumas circunstâncias que os outros evangelistas registram, como a cura do cego em Jericó e a conversão de Zaqueu. Não devemos nos considerar fora do nosso caminho, enquanto estamos no caminho de fazer o bem, nem seja tão concentrado em um bom ofício a ponto de negligenciar outro. Por fim, ele chega perto de Betânia, que se diz estar a cerca de 15 estádios de Jerusalém, cerca de 2 milhas medidas. Observe-se que esse milagre foi efetivamente realizado em Jerusalém, portanto, foi colocado em sua pontuação. Os milagres de Cristo na Galiléia foram mais numerosos, mas aqueles em ou perto de Jerusalém foram mais ilustres. Ali curou um enfermo de 38 anos, outro cego de nascença, e ressuscitou um morto há 4 dias. Para Betânia Cristo veio, e observe, em que postura ele encontrou seus amigos lá. Quando esteve com eles pela última vez, é provável que os tenha deixado bem, com saúde e alegria. Mas quando nos separamos de nossos amigos, embora Cristo soubesse, não sabemos que mudanças podem afetar a nós ou a eles antes de nos encontrarmos novamente. Ele encontrou seu amigo Lázaro na sepultura. Quando ele chegou perto da cidade, provavelmente no cemitério pertencente à cidade, foi informado pelos vizinhos, ou algumas pessoas que conheceu, que Lázaro estava enterrado há 4 dias. Alguns pensam que Lázaro morreu no mesmo dia em que o mensageiro veio a Jesus com a notícia de sua doença e, portanto, contam 2 dias para sua morada no mesmo lugar e 2 dias para sua jornada. Prefiro pensar que Lázaro morreu no mesmo instante em que Jesus, nosso amigo, dorme e ele agora adormeceu recentemente, e que o tempo entre sua morte e sepultamento, que entre os judeus era curto, com os 4 dias de sua jazida na sepultura, foi tomado nesta jornada. Pois Cristo viajou publicamente, como aparece por sua passagem por Jericó, e sua morada na casa de Zaqueu levou algum tempo. Salvações prometidas, embora sempre venham com certeza, mas muitas vezes vêm lentamente. Ele encontrou seus amigos que sobreviveram na dor. Marta e Maria quase foram engolidas pela tristeza pela morte de seu irmão, o que é sugerido onde se diz que muitos dos judeus vieram a Marta e Maria para confortá-las. Observe. Normalmente, onde a morte está, há enlutados, especialmente quando aqueles que eram agradáveis e amáveis com suas relações, e úteis para sua geração, são levados embora. A casa onde a morte é chamada de casa do luto. Eclesiastes 7. 2. Quando o homem vai para sua longa casa, os enlutados saem pelas ruas. Eclesiastes 12 verso 5. Ou melhor, sentam-se sozinhos e guardam silêncio.
Aqui estava a casa de Marta, uma casa onde estava o temor de Deus e sobre a qual repousava sua bênção, mas feita uma casa de luto. A graça afastará a tristeza do coração, não da casa. Onde há enlutados, deve haver consoladores. É um dever que temos para com aqueles que estão tristes, chorar com eles e confortá-los, e nosso luto com eles será algum conforto para eles. Quando estamos sob as atuais impressões de tristeza, tendemos a esquecer as coisas que nos confortariam e, portanto, precisamos de lembranças. É uma misericórdia ter lembranças quando estamos tristes, e nosso dever ter lembranças daqueles que estão tristes. Os médicos judeus enfatizaram muito isso, obrigando seus discípulos a tomar consciência de confortar os enlutados após o enterro dos mortos. Eles os consolaram a respeito de seu irmão, isto é, falando com ele sobre ele, não apenas do bom nome que ele deixou para trás, mas do estado feliz para o qual ele se foi. Quando parentes piedosos e amigos são tirados de nós, qualquer que seja a ocasião em que tenhamos que ser afligidos em relação a nós mesmos, que somos deixados para trás e sentimos falta deles, temos motivos para nos consolar com relação aos que partiram antes de nós para uma felicidade onde eles não precisam de nós. Esta visita que os judeus fizeram a Marta e Maria é uma evidência de que eles eram pessoas distintas e fizeram uma figura, como também que eles se comportaram complacentemente com todos, de modo que, embora fossem seguidores de Cristo, aqueles que não respeitavam eram civilizados com eles. Houve também uma providência nisso, que tanto judeus, senhoras judias, é provável, deveriam se reunir, apenas neste momento, para confortar os enlutados, para que eles possam ser testemunhas irrepreensíveis do milagre e vejam que miseráveis consoladores eles eram, em comparação com Cristo. Cristo geralmente não mandava testemunhas para seus milagres, e no entanto, se ninguém tivesse passado por outras relações, isso teria sido excluído. Portanto, o Conselho de Deus ordenou que estes se reunissem acidentalmente, para prestar seu testemunho, para que a infidelidade pudesse fechar sua boca. O que aconteceu entre ele e seus amigos sobreviventes nesta entrevista? Quando Cristo adia suas visitas por um tempo, elas se tornam mais aceitáveis, muito mais bem-vindas. Então foi aqui. Suas partidas valorizam seus retornos, e sua ausência nos ensina a valorizar sua presença. Nós temos aqui a entrevista entre Cristo e Marta. Somos informados de que ela foi e o encontrou. Deveria parecer que Marta estava esperando ansiosamente a chegada de Cristo, e pedindo por isso. Ou ela havia enviado mensageiros para trazer notícias de sua primeira abordagem, ou ela sempre perguntava: "Viste aquele a quem minha alma ama?" De modo que o primeiro que o descobriu correu até ela com a boa notícia. Seja como for, ela ouviu falar de sua vinda antes que ele chegasse. Ela esperou muito e sempre perguntou: "Ele veio?" E não pude ouvir notícias dele, mas o tão esperado finalmente chegou. No final a visão falará, e não mentirá. Marta, quando foi trazida a boa nova de que Jesus estava chegando, jogou tudo de lado e foi encontrá-lo, em sinal de uma acolhida mais afetuosa. Ela renunciou a toda cerimônia e elogios aos judeus que vieram visitá-la e apressou-se em ir ao encontro de Jesus. Observe que, quando Deus, por sua graça ou providência, está vindo em nossa direção com misericórdia e conforto, devemos sair pela fé, esperança e oração para encontrá-lo. Alguns sugerem que Marta saiu da cidade para encontrar Jesus, para deixá-lo saber que havia vários judeus na casa, que não eram amigos dele, para que, se quisesse, pudesse ficar fora do caminho deles. Quando Marta foi ao encontro de Jesus, Maria ficou sentada em casa. Alguns acham que ela não ouviu as notícias, estando em sua sala de estar, recebendo visitas de condolências, enquanto Marta, que estava ocupada com os afazeres domésticos, soube disso com antecedência. Talvez Marta não contasse à irmã que Cristo estava chegando, ambicionando a honra de recebê-lo primeiro. Sancta est prudentia clon fratribus clon parentibus ad Christum esse conferere. A santa prudência nos conduz a Cristo, enquanto irmãos e pais não sabem o que estamos fazendo. Maldona. No local. Outros pensam que ela ouviu que Cristo havia voltado, mas estava tão sobrecarregada de tristeza que não se importou em se mexer, preferindo ceder à sua tristeza e sentar-se meditando sobre sua aflição e dizendo: "Faço bem em chorar." Comparando esta história com aquela em Lucas 10 verso 38, etc., podemos observar os diferentes temperamentos dessas duas irmãs e as tentações e vantagens de cada uma. O temperamento natural de Marta era ativo e ocupado. Ela adorava estar aqui e ali, e no final de tudo. E isso tinha sido uma armadilha para ela quando, por meio dela, ela não apenas era cuidadosa e sobrecarregada com muitas coisas, mas impedia os exercícios de devoção. Mas agora, em um dia de aflição, esse temperamento ativo lhe fez uma gentileza. Manteve a dor dela no coração, e a fez avançar para encontrar Cristo, e assim ela recebeu conforto dele mais cedo. Por outro lado,
O temperamento natural de Maria era contemplativo e reservado. Anteriormente, isso havia sido uma vantagem para ela, quando se colocou aos pés de Cristo, para ouvir sua palavra, e permitiu que ela o atendesse sem as distrações com as quais Marta estava sobrecarregada. Mas Maria ficou sentada em casa. Veja aqui o quanto será nossa sabedoria vigiar cuidadosamente contra as tentações e aproveitar as vantagens de nosso temperamento natural. Aqui está totalmente relacionado o discurso entre Cristo e Marta. O discurso de Marta a Cristo. Primeiro, ela reclama da longa ausência e demora de Cristo. Ela disse isso, não apenas com pesar pela morte de seu irmão, mas com algum ressentimento pela aparente crueldade do Mestre. Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui está. Algumas evidências de fé. Ela acreditava no poder de Cristo, que, embora a doença de seu irmão fosse muito grave, ele poderia curá-lo e, assim, evitar sua morte. Ela acreditou em sua compaixão, que se ele tivesse visto Lázaro em sua doença extrema, e seus queridos parentes todos em lágrimas sobre ele, ele teria tido compaixão e evitado uma brecha tão triste, pois suas compaixões não falham. Mas, aqui estão tristes exemplos de incredulidade. Sua fé era verdadeira, mas fraca como uma cana quebrada, pois ela limita o poder de Cristo, dizendo, se você estivesse aqui, considerando que ela deveria saber que Cristo poderia curar à distância e que suas graciosas operações não se limitavam à sua presença corporal. Ela reflete da mesma forma sobre a sabedoria e bondade de Cristo, que ele não se apressou quando eles o chamaram, como se ele não tivesse cronometrado seus negócios bem, e agora poderia muito bem ter ficado longe, e não ter vindo, do que vir tarde demais. E, quanto a qualquer ajuda agora, ela mal consegue pensar nisso. Em segundo lugar, ela se corrige e se conforta com os pensamentos do interesse predominante que Cristo tinha no céu. Pelo menos, ela se culpa por culpar seu mestre e por sugerir que ele chegou tarde demais. Pois sei que mesmo agora, por mais desesperador que seja o caso, tudo que você pedir a Deus, Deus o dará a você. Observe. Quão disposta era sua esperança. Embora ela não tivesse coragem de pedir a Jesus que o ressuscitasse, não havendo ainda nenhum precedente de alguém ressuscitado que estivesse morto há tanto tempo, ainda assim, como modesto peticionário, ela humildemente recomenda o caso à consideração sábia e compassiva do Senhor Jesus. Quando não sabemos o que pedir ou esperar em particular, vamos nos referir a Deus em geral, deixo fazer o que lhe parecer bom. Judicito est, non presumptionis mea, deixo isso para o teu julgamento, não para minha presunção. Quando não sabemos o que pedir, é nosso consolo que o grande intercessor saiba o que pedir por nós e seja sempre ouvido. Quão fraca sua fé era! Ela deveria ter dito, Senhor, tu podes fazer o que quiseres, mas ela apenas diz, tu podes obter tudo o que pedires. Ela havia esquecido que o Filho tinha vida em si mesmo, que ele operava milagres por seu próprio poder. No entanto, ambas as considerações devem ser consideradas para o encorajamento de nossa fé e esperança, e nenhuma delas excluída. O domínio de Cristo na terra e seu interesse e intercessão no céu. Ele tem em uma mão o cetro de ouro e na outra o incensário de ouro. Seu poder é sempre predominante, sua intercessão sempre prevalece. A palavra confortável que Cristo deu a Marta, em resposta ao seu discurso patético, Jesus disse a ela, teu irmão ressuscitará. Marta, em sua reclamação, olhou para trás, refletindo com pesar que Cristo não estava lá, pois então, pensa ela, meu irmão agora estaria vivo. Estamos aptos, nesses casos, a aumentar nosso próprio problema, imaginando o que poderia ter sido. Se tal método tivesse sido tomado, tal médico empregado, meu amigo não teria morrido, o que é mais do que sabemos. Mas de que adianta isso? Quando a vontade de Deus é feita, nosso negócio é nos submeter a ela. Cristo instrui Marta, e nós nela, a olhar para frente e pensar no que acontecerá, pois isso é uma certeza, e produz conforto seguro. Teu irmão se levantará novamente. Primeiro, isso era verdade para Lázaro em um sentido peculiar a ele. Ele agora seria ressuscitado. Mas Cristo fala disso em geral como algo a ser feito, não o que ele mesmo faria, tão humildemente nosso Senhor Jesus falou sobre o que ele fez. Ele também expressa isso de forma ambígua, deixando-a incerta a princípio se ele iria criá-lo atualmente ou não até o último dia, para que ele pudesse testar sua fé e paciência. Em segundo lugar, é aplicável a todos os santos e sua ressurreição no último dia. Observe que é uma questão de consolo para nós, quando enterramos nossos amigos e parentes piedosos, pensar que eles ressuscitarão. Como a alma na morte não está perdida, mas foi antes, o corpo não está perdido, mas depositado. Pense que você ouviu Cristo dizendo, teu pai, teu filho, teu companheiro de jugo, ressuscitarão. Esses ossos secos viverão. A fé que Marta misturou com esta palavra, e a incredulidade misturada com esta fé. Primeiro,
Ela considera uma palavra fiel que ele ressuscitará no último dia. Embora a doutrina da ressurreição fosse ter sua prova completa da ressurreição de Cristo, ainda assim, como já havia sido revelado, ela acreditava firmemente, Atos 24 verso 15, que haverá um último dia, com o qual todos os dias do tempo serão contados e terminados. Que haverá uma ressurreição geral naquele dia, quando a terra e o mar entregarão seus mortos. Que haverá uma ressurreição particular de cada um, eu sei que ressurgirei, e esta e outra relação que me foi querida. Como o osso retornará ao seu osso naquele dia, o amigo para o amigo. Em segundo lugar, no entanto, ela parece pensar que este ditado não é tão digno de toda aceitação como realmente era. Eu sei que ele ressuscitará no último dia, mas o que somos melhores para isso agora? Como se os confortos da ressurreição para a vida eterna não valessem a pena falar, ou não produzissem satisfação suficiente para equilibrar sua aflição. Veja nossa fraqueza e tolice, que permitimos que as coisas sensíveis presentes causem uma impressão mais profunda sobre nós, tanto de tristeza quanto de alegria, do que aquelas coisas que são objetos da fé. Eu sei que ele ressuscitará no último dia, e isso não é suficiente. Ela parece pensar que não. Assim, por nosso descontentamento sob as cruzes presentes, subestimamos muito nossas esperanças futuras e as desprezamos, como se não valessem a pena considerá-las. A instrução adicional e encorajamento que Jesus Cristo lhe deu, porque não apagará o pavio fumegante nem quebrará a cana rachada. Ele disse a ela, eu sou a ressurreição e a vida. Duas coisas que Cristo a possui com a crença, em referência à angústia atual, e são as coisas nas quais nossa fé deve se firmar em casos semelhantes. Primeiro, o poder de Cristo, seu poder soberano. Eu sou a ressurreição e a vida, a fonte da vida, a cabeça e o autor da ressurreição. Marta acreditava que em sua oração Deus daria qualquer coisa, mas ele a faria saber que por sua palavra ele poderia fazer qualquer coisa. Marta acreditava em uma ressurreição no último dia. Cristo diz a ela que ele tinha esse poder alojado em suas próprias mãos, que os mortos ouviriam sua voz, Capitão 5:25, de onde era fácil inferir que ele poderia ressuscitar um mundo de homens que estavam mortos há muitas eras. Poderia, sem dúvida, ressuscitar um homem que estava morto há apenas 4 dias. Observe que é um consolo indescritível para todos os bons cristãos saber que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e assim será para eles. A ressurreição é um retorno à vida. Cristo é o autor desse retorno e dessa vida para a qual há um retorno. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro, e Cristo é ambos, o autor e princípio de ambos, e o fundamento de nossa esperança de ambos. Em segundo lugar, as promessas da nova aliança, que nos dão mais esperança de que viveremos. Observe. A quem essas promessas são feitas? Para aqueles que creem em Jesus Cristo, para aqueles que consentem e confiam em Jesus Cristo como o único mediador de reconciliação e comunhão entre Deus e o homem, que recebem o testemunho que Deus deu em sua palavra a respeito de seu Filho, cumprem-no sinceramente e respondem a todas as grandes intenções dele. A condição da última promessa é assim expressa: todo aquele que vive e crê em mim, o que pode ser entendido, ou da vida natural. Todo aquele que vive neste mundo, seja judeu ou gentio, onde quer que viva, se ele crê em Cristo, ele viverá por ele. No entanto, limita o tempo. Quem durante a vida, enquanto ele estiver aqui neste estado de provação, acredita em mim, ficará feliz em mim, mas depois da morte será tarde demais. Quem vive e crê, isto é, vive pela fé, tem uma fé que influencia o seu falar. Ou da vida espiritual. Aquele que vive e crê é aquele que pela fé nasce de novo para uma vida celestial e divina. Para quem viver é Cristo. Isso faz de Cristo a vida de sua alma. Quais são as promessas? Ainda que morra, viverá, ou melhor, nunca morrerá. O homem consiste de corpo e alma, e a provisão é feita para a felicidade de ambos. Para o corpo, aqui está a promessa de uma ressurreição abençoada. Embora o corpo esteja morto por causa do pecado, não há remédio se não morrer, ele viverá novamente. Todas as dificuldades que acompanham o estado dos mortos são aqui negligenciadas e ignoradas. Embora a sentença de morte tenha sido justa, embora os efeitos da morte sejam sombrios, embora os laços da morte sejam fortes, embora ele esteja morto e enterrado, morto e putrefato, embora o pó espalhado esteja tão misturado com pó comum que nenhuma arte do homem pode distinguir, muito menos separá-los, coloque o caso tão fortemente quanto você quiser desse lado. Mas temos certeza de que ele viverá novamente. O corpo será ressuscitado como um corpo glorioso. Para a alma, aqui está a promessa de uma imortalidade abençoada. Aquele que vive e crê, que, unido a Cristo pela fé, vive espiritualmente em virtude dessa união, nunca morrerá. Essa vida espiritual nunca será extinta, mas aperfeiçoada na vida eterna. Como a alma,
sendo em sua natureza espiritual, é, portanto, imortal. Assim, se pela fé viver uma vida espiritual, consoante a sua natureza, sua felicidade também será imortal. Nunca morrerá, nunca será senão fácil e feliz, e não há qualquer intervalo ou interrupção de sua vida, como há na vida do corpo. A mortalidade do corpo será por fim engolida pela vida. Mas a vida da alma, a alma crente, será imediatamente na morte absorvida pela imortalidade. Ele não morrerá, eiston aiona, para sempre, no morietur in aeternum. Então Cipriano cita. O corpo não ficará para sempre morto na sepultura. Morre, como as duas testemunhas, mas por um tempo, tempos e a divisão do tempo. E quando o tempo não existir mais e todas as suas divisões forem contadas e finalizadas, um espírito de vida de Deus entrará nele. Mas isto não é tudo. As almas não morrerão aquela morte que é para sempre, não morrerão eternamente. Benditos e santos, isto é, abençoado e feliz, é aquele que pela fé tem parte na primeira ressurreição, tem parte em Cristo, que é essa ressurreição. Pois sobre eles a segunda morte, que é uma morte para sempre, não terá poder. Ver capítulo 6. 40. Cristo pergunta a ela, você acredita nisso? Você pode concordar com isso com aplicação? Você pode aceitar minha palavra? Observe que, quando lemos ou ouvimos a palavra de Cristo sobre as grandes coisas do outro mundo, devemos questioná-la seriamente. Acreditamos nisso, nessa verdade em particular, que é acompanhada de tantas dificuldades, qual se adequa ao meu caso? Será que minha crença nisso me dá uma certeza disso, e dá à minha alma uma certeza disso, de modo que posso dizer não apenas que acredito, mas assim acredito? Marta estava adorando o fato de seu irmão ter sido criado neste mundo. Antes Cristo deu a ela esperanças disso, ele dirigiu seus pensamentos para outra vida, outro mundo. Não importa para isso, mas você acredita nisso que eu te digo sobre o estado futuro? As cruzes e confortos deste tempo presente não fariam tal coisa. Uma impressão sobre nós como eles fariam se apenas acreditássemos nas coisas da eternidade como deveríamos. O consentimento não fingido de Marta cedeu ao que Cristo disse. 27. Temos aqui o credo de Marta, a boa confissão que ela testemunhou, a mesma pela qual Pedro foi elogiado, Mateus 16 versos 16 e 17, e é a conclusão de todo o assunto. Primeiro, aqui está o guia de sua fé, que é a palavra de Cristo. Sem qualquer alteração, exceção ou condição, ela aceita tudo como Cristo havia dito. Sim, Senhor, pelo que ela subscreve a verdade de toda e cada parte daquilo que Cristo havia prometido, em seu próprio sentido, mesmo assim. A fé é um eco da revelação divina, retorna as mesmas palavras e resolve cumpri-las. Sim, Senhor, como a palavra fez assim eu creio e tomo, disse a rainha Elizabeth. Em segundo lugar, a base de sua fé, que é a autoridade de Cristo. Ela acredita nisso porque acredita que quem diz isso é Cristo. Ela recorre à fundação para a sustentação da superestrutura. Eu acredito, Pepisteuca, eu acreditei que tu és o Cristo e, portanto, eu acredito nisso. Observe aqui. O que ela acreditou e confessou a respeito de Jesus. 3 coisas, todas com o mesmo efeito. Que ele era o Cristo, ou Messias, prometido e esperado sob este nome e noção, ungido. Que ele era o Filho de Deus. Então o Messias foi chamado, Salmo 2 verso 7, não apenas por ofício, mas por natureza. Que era ele quem deveria vir ao mundo, o Roer-Shomenos. Aquela bênção das bênçãos que a igreja esperou por tantas eras como futuro, ela abraçou como presente. O que ela deduziu daí e o que ela alegou. Se ela admite isso, que Jesus é o Cristo, não há dificuldade em acreditar que ele é a ressurreição e a vida. Pois se ele é o Cristo, então, ele é a fonte de luz e verdade, e podemos tomar todas as suas palavras como fiéis e divinas, com base em sua própria palavra. Se ele é o Cristo, ele é aquele profeta a quem devemos ouvir em todas as coisas. Ele é a fonte da vida e da bem-aventurança, e podemos, portanto, depender de sua capacidade, bem como de sua veracidade. Como os corpos, transformados em pó, viverão novamente. Como as almas, obstruídas e nubladas como as nossas, viverão para sempre. Não podíamos acreditar nisso, mas acreditamos que aquele que o empreende é o Filho de Deus, que tem vida em si mesmo e a tem para nós. A entrevista entre Cristo e Maria, a outra irmã. E aqui observe o aviso que Marta deu a ela sobre a vinda de Cristo. Quando ela disse isso, como alguém que não precisava dizer mais nada, ela seguiu seu caminho, tranquila em sua mente, e chamou Maria de irmã. Marta, tendo recebido instrução e conforto do próprio Cristo, chamou sua irmã para compartilhar com ela. Foi-se o tempo em que Marta teria traído Maria de Cristo, para vir e ajudá-la em muito serviço, Lucas 10 verso 40. Mas, para reparar isso, aqui ela é diligente em atraí-la a Cristo.
Ela chamou secretamente e sussurrou em seu ouvido, porque havia companhia de judeus que não eram amigos de Cristo. Os santos são chamados na comunhão de Jesus Cristo por um convite que é secreto e distintivo, dado a eles e não a outros. Eles têm um alimento para comer que o mundo não conhece, alegria com a qual um estranho não se intromete. Ela chamou por ordem de Cristo. Ele a mandou ligar para a irmã. Esse chamado que é eficaz, quem o traz, é enviado por Cristo. O Mestre chegou e chama por ti. Primeiro, ela chama Cristo de Mestre, didascalos, um mestre de ensino. Por esse título, ele era comumente chamado e conhecido entre eles. O Sr. George Herbert teve prazer em chamar Cristo de meu mestre. Em segundo lugar, ela triunfa em sua chegada. O Mestre chegou. Aquele a quem há muito desejamos e esperamos, ele veio, ele veio. Este foi o melhor consolo na angústia atual. Lázaro se foi, e nosso conforto nele se foi. Mas o Mestre veio, que é melhor do que o amigo mais querido, e tem nele o que abundantemente compensará todas as nossas perdas. Ele veio, que é nosso professor, que vai nos ensinar como ficar bom por nossa tristeza, SL 94:12, quem vai ensinar e assim confortar. Em terceiro lugar, ela convida a irmã para ir encontrá-lo. Ele te chama, pergunta o que aconteceu com você e quer que você seja chamada. Observe que, quando Cristo, nosso Mestre, vem, ele nos chama, ele vem em sua palavra e ordenanças, nos chama para elas, nos chama por elas, nos chama para si mesmo. Ele chama por ti em particular, por ti pelo nome, SL 27:8. E, se ele te chamar, ele te curará, ele te confortará. A pressa que Maria teve para ir a Cristo sobre este aviso dado a ela. Assim que ela ouviu esta boa notícia, que o Mestre havia chegado, ela se levantou rapidamente e veio até ele. Ela mal pensou em quão perto ele estava dela, pois ele está frequentemente mais perto daqueles que choram em Sião do que eles imaginam. Mas, quando ela soube o quão perto ele estava, ela se levantou e, em um transporte de alegria, correu para encontrá-lo. A menor sugestão das abordagens graciosas de Cristo é suficiente para uma fé viva, que está pronta para entender a dica e responder ao primeiro chamado. Quando Cristo veio, ela não consultou o decoro de seu luto, mas, esquecendo a cerimônia e o uso comum em tais casos, ela correu pela cidade para encontrar Cristo. Que nenhum bom meticuloso de decência e honra nos prive a qualquer momento de oportunidades de conversar com Cristo. Ela não consultou seus vizinhos, os judeus que estavam com ela, consolando-a. Ela deixou todos eles, para vir até ele, e não apenas não pediu seus conselhos, mas também não pediu licença ou pediu perdão por sua grosseria. Somos informados onde ela encontrou o Mestre. Ele ainda não havia entrado em Betânia, mas estava no final da cidade, naquele lugar onde Marta o encontrou. Veja aqui o amor de Cristo por sua obra. Ele ficou perto do local onde estava o túmulo, para estar pronto para ir até lá. Ele não iria à cidade para se refrescar após o cansaço de sua jornada, até que tivesse feito o trabalho que viera fazer. Nem iria à cidade, para que não parecesse ostentação e um desígnio de reunir uma multidão para ser espectadora do milagre. O amor de Maria por Cristo. Ainda assim ela amou muito. Embora Cristo parecesse cruel em seus atrasos, ela não podia aceitar nada de errado dele. Vamos assim a Cristo fora do acampamento, Hebreus 13 verso 13. A má interpretação que os judeus que estavam com Maria fizeram de sua partida tão apressada, eles disseram, ela vai para a sepultura, para chorar ali. Marta suportou melhor essa aflição do que Maria, que era uma mulher de espírito terno e triste. Tal era seu temperamento natural. Aqueles que o são precisam vigiar contra a melancolia e devem ser lamentados e ajudados. Esses consoladores descobriram que suas formalidades não serviam a ela, mas que ela se endurecia em tristeza, e, portanto, concluíram que quando ela saiu e se voltou para lá, foi para o túmulo e chorar ali. Veja! O que muitas vezes é a loucura e falha dos enlutados. Eles planejam como agravar sua própria dor e piorar o mal. Nesses casos, somos capazes de sentir um estranho prazer em nossa própria dor e dizer, fazemos bem em estar apaixonados em nossa dor, até a morte. Estamos aptos a nos apegar às coisas que agravam a aflição, e que bem isso nos traz, quando é nosso dever nos reconciliar com a vontade de Deus nela. Por que os enlutados devem ir à sepultura para chorar ali, quando não sofrem como aqueles que não têm esperança? A aflição em si é grave. Por que devemos torná-la maior assim? Qual é a sabedoria e o dever dos consoladores? Isto é, impedir tanto quanto possível, naqueles que sofrem excessivamente, o renascimento da tristeza e desviá-la. Aqueles judeus que seguiram Maria foram assim conduzidos a Cristo e se tornaram testemunhas de um de seus milagres mais gloriosos. É bom apegar-se aos amigos de Cristo em suas tristezas, pois assim podemos conhecê-lo melhor. O discurso de Maria a Nosso Senhor Jesus. Ela veio, assistiu com seu séquito de consoladores e caiu aos pés dele,
como alguém oprimido por uma tristeza apaixonada, e disse com muitas lágrimas, como aparece no 33, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, como Marta disse antes, pois muitas vezes eles disseram isso um ao outro. Agora aqui, sua postura é muito humilde e submissa. Ela caiu aos pés dele, o que foi mais do que Marta, que tinha um domínio maior de suas paixões. Ela caiu não como uma enlutada afundando, mas caiu aos pés dele como uma humilde suplicante. Esta Maria sentou-se aos pés de Cristo para ouvir sua palavra, Lucas 10 verso 39, e aqui a encontramos lá em outra missão. Observe que aqueles que em um dia de paz se colocam aos pés de Cristo, para receber instruções dele, podem com conforto e confiança em um dia de angústia lançar-se a seus pés com esperança de encontrar graça com ele. Ela caiu a seus pés, como alguém que se submete à sua vontade no que foi feito e se refere à sua boa vontade no que agora deveria ser feito. Quando estamos em aflição, devemos nos lançar aos pés de Cristo em uma tristeza penitente e auto-humilhação pelo pecado, e uma paciente resignação de nós mesmos à disposição divina. O fato de Maria se lançar aos pés de Cristo era sinal do profundo respeito e veneração que ela tinha por ele. Assim, os súditos costumavam dar honra a seus reis e príncipes, mas, nosso Senhor Jesus não aparecendo em glória secular como um príncipe terreno, aqueles que por essa postura de adoração lhe deram honra certamente o consideravam mais do que um homem e pretendiam, por meio disso, dar-lhe honra divina. Maria, por meio disto, fez profissão de fé cristã tão verdadeiramente quanto Marta, e com efeito disse, Eu creio que tu és o Cristo. Dobrar os joelhos a Cristo e confessá-lo com a língua são colocados juntos como equivalentes, Romanos 14 verso 11. Isso ela fez na presença dos judeus que a atendiam, os quais, embora fossem amigos dela e de sua família, eram inimigos ferrenhos de Cristo. Ainda assim, à vista deles, ela caiu aos pés de Cristo, como alguém que não tinha vergonha de possuir a veneração que tinha por Cristo nem medo de desrespeitar seus amigos e vizinhos com isso. Deixe-os ressentir-se como quiserem, ela cai aos pés dele, e, se isso for vil, ela será ainda mais vil. Ver Cantares 8 verso 1. Servimos a um mestre de quem não temos motivos para nos envergonhar e cuja aceitação de nossos serviços é suficiente para equilibrar a reprovação dos homens e todas as suas injúrias. Seu endereçamento é muito patético. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A demora de Cristo foi projetada para o melhor, e provou isso. No entanto, ambas as irmãs lançaram o mesmo indecentemente em seus dentes, e, de fato, acusá-lo da morte de seu irmão. Ele poderia ter se ressentido com esse desafio repetido, poderia ter dito a elas que tinha outra coisa a fazer do que estar à sua disposição e atendê-las. Ele deveria vir quando seus negócios o permitissem, mas nem uma palavra sobre isso. Ele considerou as circunstâncias de sua aflição e que os perdedores pensam que podem ter permissão para falar e, portanto, ignorou a grosseria dessa recepção e nos deu um exemplo de brandura e mansidão em tais casos. Maria não acrescentou mais nada, como Marta fez, mas parece, pelo que se segue, que o que ela falhou em palavras, ela inventou em lágrimas. Ela falou menos que Marta, mas chorou mais, e lágrimas de devota afeição têm uma voz alta e prevalecente, nos ouvidos de Cristo, nenhuma retórica como esta. Cristo no túmulo de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Nós lemos em João 11 versos 33 a 44. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, Onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então, disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então, ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse o quê, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, então, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então, lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Aqui temos a terna simpatia de Cristo por seus amigos aflitos, e a participação que ele tomou para si em suas tristezas, que apareceram de 3 maneiras. Pelos gemidos interiores e angústias de seu espírito. 33 Jesus viu Maria chorando pela perda de um irmão amoroso,
e os judeus que vieram com ela chorando pela perda de um bom vizinho e amigo. Quando ele viu que lugar de chorões, um boquim, era aquele, ele gemeu em espírito e ficou perturbado. Veja aqui as dores dos filhos dos homens representadas nas lágrimas de Maria e seus amigos. Que emblema havia aqui neste mundo, este vale de lágrimas? A própria natureza nos ensina a chorar por nossos queridos parentes, quando eles são removidos pela morte. A providência, portanto, chama ao choro e ao luto. É provável que a propriedade de Lázaro tenha recaído sobre suas irmãs e tenha sido um acréscimo considerável à fortuna delas. E nesse caso, as pessoas dizem, hoje em dia, embora não possam desejar que seus parentes morram, isto é, não dizem que desejam, mas, se estivessem mortos, não os desejariam vivos novamente. Mas essas irmãs, o que quer que tenham conseguido com a morte de seu irmão, desejaram sinceramente que ele vivesse novamente. A religião também nos ensina a chorar com os que choram, como estes judeus choraram com Maria, considerando que nós também estamos no corpo. Aqueles que realmente amam seus amigos compartilharão com eles suas alegrias e tristezas. Pois o que é a amizade senão uma comunicação de afetos? A graça do Filho de Deus e sua compaixão para com os que estão na miséria. Em todas as suas aflições ele é afligido. Isaías 63, verso 9. Juízes 10, verso 16. Quando Cristo os viu todos em lágrimas, ele gemeu no espírito. Ele se permitiu ser tentado, como nós quando somos perturbados por alguma grande aflição, mas sem pecado. Esta foi uma expressão, primeiro, de seu descontentamento com a dor desordenada daqueles ao seu redor, como Marcos 5:39. Por que vocês fazem tanto barulho e choram? Que pressa há aqui? Isso se torna aqueles que acreditam em um Deus, um paraíso e outro mundo? Ou, em segundo lugar, de seu senso de sentimento do estado calamitoso da condição humana e do poder da morte, ao qual o homem caído está sujeito. Tendo agora que fazer um ataque vigoroso contra a morte e a sepultura, ele assim se incitou para o combate, vestiu as roupas da vingança e sua fúria o sustentou. E para que ele pudesse empreender com mais resolução a reparação de nossas queixas e a cura de nossas mágoas, ele teve o prazer de se tornar sensível ao peso delas, e sob o fardo delas, agora gemia em espírito. Ou, em terceiro lugar, foi uma expressão de sua amável simpatia por seus amigos que estavam tristes. Aqui estava o som das entranhas, as misericórdias que a igreja aflita tão sinceramente solicita. Isaías 63:15. Cristo não apenas parecia preocupado, mas gemia no espírito. Ele foi interior e sinceramente afetado pelo caso. Os falsos amigos de Davi fingiram simpatia, para disfarçar sua inimizade. Salmo 41, verso 6. Mas devemos aprender de Cristo a ter nosso amor e simpatia sem dissimulação. O de Cristo foi um suspiro profundo e caloroso. Ele estava preocupado. Ele se incomodou. Então a frase é, muito significativamente. Ele tinha todas as paixões e afeições da natureza humana, pois em todas as coisas ele deveria ser como seus irmãos. Mas ele tinha um comando perfeito sobre elas, de modo que nunca se levantavam, mas quando e como eram chamados, ele nunca foi incomodado, mas quando ele se incomodou, como ele viu a causa. Muitas vezes ele se compôs para problemas, mas nunca foi perturbado ou desordenado por eles. Ele era voluntário tanto em sua paixão quanto em sua compaixão. Ele tinha poder para abandonar sua dor e poder para tomá-la novamente. Sua preocupação por eles apareceu em sua gentil pergunta após os restos mortais de seu amigo falecido. Onde você o colocou? Ele sabia onde foi colocado, e ainda pergunta, por quê? Ele assim se expressaria como um homem, mesmo quando iria exercer o poder de um Deus. Sendo encontrado na moda como um homem, ele se acomoda ao caminho e à maneira dos filhos dos homens. Nonecit, cede quasi necit, ele não é ignorante, mas faz como se fosse, diz Agostinho aqui. Ele perguntou onde estava o túmulo, para que, se ele tivesse ido direto a ele por seu próprio conhecimento, os judeus incrédulos deveriam ter tido a oportunidade de suspeitar de um conluio entre ele e Lázaro, e um truque no caso. Muitos expositores observam isso de Crisóstomo. Assim, ele desviaria a dor de seus amigos enlutados, aumentando suas expectativas de algo grande, como se ele tivesse dito, eu não vim aqui com o endereço de condolências, para misturar algumas lágrimas infrutíferas e insignificantes com as suas. Não, eu tenho outro trabalho a fazer. Venha, vamos adiar para o túmulo e cuidar de nossos negócios lá. Observe que uma abordagem séria ao nosso trabalho é o melhor remédio contra a dor desordenada. Ele nos informa o cuidado especial que tem com os corpos dos santos enquanto eles jazem na sepultura. Ele toma conhecimento onde estão colocados, e cuidará deles. Não há apenas uma aliança com o pó, mas um guarda sobre ele. Apareceu por suas lágrimas. Os que o cercavam não lhe disseram onde o corpo estava enterrado, mas desejaram que ele viesse e visse, e o levaram diretamente ao túmulo,
para que seus olhos pudessem afetar ainda mais seu coração com a calamidade. Enquanto ele estava indo para a sepultura, como se estivesse seguindo o cadáver até lá, Jesus chorou. 35. Um versículo muito curto, mas oferece muitas instruções úteis. Que Jesus Cristo era real e verdadeiramente homem, e participou com os filhos, não apenas de carne e sangue, mas de uma alma humana, suscetível às impressões de alegria, tristeza e outras afeições. Cristo deu esta prova de sua humanidade, em ambos os sentidos da palavra. Que, como homem, ele poderia chorar, como homem misericordioso, choraria, antes de dar essa prova de sua divindade. Que ele era um homem de dores e familiarizado com o sofrimento, como foi predito, Isaías 53 verso 3. Nunca lemos que ele riu, mas mais de uma vez o vimos em lágrimas. Assim, ele mostra não apenas que um estado triste consistirá no amor de Deus, mas que aqueles que semeiam no Espírito devem semear em lágrimas. Lágrimas de compaixão tornam-se cristãos, e os tornam mais parecidos com Cristo. É um alívio para aqueles que estão tristes ter seus amigos simpatizando com eles, especialmente um amigo como seu Senhor Jesus. Diferentes construções foram colocadas sobre o choro de Cristo. Alguns fizeram uma interpretação gentil e sincera disso, e o que era muito natural. Então disseram os judeus: eis como ele o amava. Eles parecem se perguntar que ele deveria ter uma afeição tão forte por alguém com quem não era parente, com quem não conhecia há muito tempo, pois Cristo passava a maior parte de seu tempo na Galileia, muito longe de Betânia. Cabe a nós, de acordo com este exemplo de Cristo, mostrar nosso amor aos nossos amigos, tanto vivos quanto moribundos. Devemos lamentar por nossos irmãos que dormem em Jesus como aqueles que estão cheios de amor, embora não vazios de esperança, como os homens devotos que sepultaram Estevão, Atos 8 verso 2. Embora nossas lágrimas não beneficiem os mortos, elas embalsamam sua memória. Essas lágrimas eram indicações de seu amor particular a Lázaro, mas ele deu provas não menos evidentes de seu amor a todos os santos, pois morreu por eles. Quando ele apenas deixou cair uma lágrima sobre Lázaro, eles disseram: veja como ele o amava. Temos muito mais razões para dizer isso, por quem ele deu a vida, veja como ele nos amou. Homem nenhum tem maior amor do que este. Outros fizeram uma reflexão injusta e impertinente sobre isso, como se essas lágrimas revelassem sua incapacidade de ajudar seu amigo. Não poderia este homem, que abriu os olhos aos cegos, impedir a morte de Lázaro? Aqui é maliciosamente insinuado. Primeiro, que a morte de Lázaro foi, como parecia por suas lágrimas, uma grande dor para ele. Se ele pudesse tê-la evitado, ele o faria e, portanto, porque ele não fez, eles se inclinam a pensar que ele não poderia. Como, quando ele estava morrendo, eles concluíram que ele não poderia, porque não fez, salvar a si mesmo e descer da cruz. Não considerando que o poder divino é sempre dirigido em suas operações pela sabedoria divina, não apenas de acordo com sua vontade, mas de acordo com o conselho de sua vontade, ao qual nos cabe consentir. Se os amigos de Cristo, a quem ele ama, morrem, se sua igreja, a quem ele ama, é perseguida e afligida, não devemos imputá-lo a nenhum defeito em seu poder ou amor, mas concluímos que é porque ele vê isso como melhor. Em segundo lugar, portanto, pode-se questionar com justiça se ele realmente abriu os olhos dos cegos, isto é, se não foi uma farsa. O fato de ele não operar esse milagre, eles pensaram o suficiente para invalidar o primeiro. Pelo menos, deveria parecer que ele tinha poder limitado e, portanto, não divino. Cristo logo convenceu esses sussurradores, ao ressuscitar Lázaro dentre os mortos, que era a maior obra, de que ele poderia ter evitado sua morte. Mas, portanto, não fez porque se glorificaria ainda mais. A aproximação de Cristo à sepultura e a preparação que foi feita para operar esse milagre. Cristo repete seus gemidos ao se aproximar da sepultura. Novamente gemendo em si mesmo, ele chega à sepultura. Ele gemeu. Ficando descontente com a incredulidade daqueles que duvidavam de seu poder, e o culparamu por não impedir a morte de Lázaro, ele ficou triste com a dureza de seus corações. Ele nunca gemeu tanto por suas próprias dores e sofrimentos quanto pelos pecados e loucuras dos homens, particularmente os de Jerusalém. Mateus 23 verso 37. Sendo afetado pelas novas lamentações que, é provável, as irmãs de luto fizeram quando chegaram perto da sepultura, de forma mais apaixonada e patética do que antes, seu espírito terno foi sensivelmente tocado com seus lamentos. Alguns pensam que ele gemeu em espírito porque, para satisfazer o desejo de seus amigos, ele deveria trazer Lázaro novamente a este mundo pecaminoso e problemático, daquele descanso em que ele havia entrado recentemente. Seria uma gentileza para Marta e Maria, mas seria para ele como lançar novamente alguém em um mar tempestuoso que acabasse de chegar a um porto seguro e tranquilo. Se Lázaro tivesse sido deixado em paz,
Cristo teria ido rapidamente até ele para o outro mundo. Mas, sendo restaurado à vida, Cristo rapidamente o deixou para trás neste mundo. Cristo gemeu como alguém que se afetaria com o estado calamitoso da natureza humana, sujeito à morte, da qual ele estava prestes a redimir Lázaro. Assim, ele se estimulou a se apegar a Deus na oração que deveria fazer, a fim de oferecê-la com forte clamor. HB 5. 7. Os ministros, quando são enviados pela pregação do Evangelho para ressuscitar almas mortas, devem ser muito afetados com a condição deplorável daqueles a quem pregam e por quem oram, e gemerem em si mesmos ao pensar nisso. A sepultura onde Lázaro jazia é aqui descrita. Era uma caverna e havia uma pedra sobre ela. As sepulturas das pessoas comuns, provavelmente, foram cavadas como as nossas. Mas pessoas distintas foram, como nós, enterradas em abóbadas, assim como Lázaro, e tal era o sepulcro em que Cristo foi sepultado. Provavelmente essa moda foi mantida entre os judeus, imitando os patriarcas, que enterraram seus mortos na caverna de Machela, Gen 23. 19. Esse cuidado com os cadáveres de seus amigos sugere sua expectativa de ressurreição. Eles consideraram que a solenidade do funeral terminou quando a pedra foi rolada para a sepultura, ou, como aqui, colocada sobre ela, como na boca da cova em que Daniel foi lançado, que a finalidade não pode ser alterada, insinuando que os mortos estão separados dos vivos e seguiram o caminho de onde não voltarão. Esta pedra provavelmente era uma lápide, com uma inscrição sobre ela, que os gregos chamavam de mnemeion, um memorando, porque é tanto o memorial dos mortos quanto uma lembrança dos vivos, colocando-os em lembrança daquilo que todos nós estamos preocupados em preservar e lembrar. É chamado pelos latinos de monumentum, amonendo, porque dá um aviso. Ordens são dadas para remover a pedra. Tire a pedra. Ele teria esta pedra removida para que todos os espectadores pudessem ver o corpo jazer morto no sepulcro, e esse caminho pudesse ser feito para que ele saísse, e pudesse parecer um corpo verdadeiro, e não um espírito ou espectro. Ele teria alguns dos servos para removê-la, para que pudessem ser testemunhas, pelo cheiro da putrefação do corpo, e que, portanto, estava realmente morto. É um bom passo para a elevação de uma alma à vida espiritual quando a pedra é removida, quando os preconceitos são removidos e superados, e o caminho é aberto para a palavra no coração, para que ela possa fazer seu trabalho ali e dizer o que tem a dizer. Uma objeção feita por Marta contra a abertura da sepultura: Senhor, a essa altura ele fede, ou se tornou mal cheiroso, pois já está morto há 4 dias, tetartaios garesti, quatriduanus est. Ele tem 4 dias no outro mundo, um cidadão e habitante do túmulo de 4 dias de pé. Provavelmente Marta percebeu o cheiro do corpo, enquanto eles estavam removendo a pedra e, portanto, gritou assim. É fácil observar, portanto, a natureza dos corpos humanos. 4 dias são apenas um pouco, mas que grande mudança este tempo fará com o corpo do homem, se ficar tanto tempo sem comida, muito mais se tanto tempo sem vida. Os cadáveres, diz o Dr. Ramon, após uma revolução dos humores, que se completa em 72 horas, tendem naturalmente à putrefação, e os judeus dizem que no 4º dia após a morte o corpo está tão alterado que não se pode ter certeza de que é essa pessoa. Então Maimônides em Ligó. Cristo ressuscitou ao 3º dia porque não devia haver a corrupção. Não é tão fácil dizer qual foi o objetivo de Marta ao dizer isso. Alguns pensam que ela disse isso com a devida ternura, e como a decência ensina ao cadáver. Agora que começava a apodrecer, ela não se importava que fosse assim mostrado publicamente e feito um espetáculo. Outros acham que ela disse isso por preocupação com Cristo, temendo que o cheiro do cadáver fosse ofensivo para ele. Aquilo que é muito nocivo é comparado a um sepulcro aberto, SL 5. 9. Se houvesse alguma coisa nociva, ela não deixaria seu mestre perto dela. Mas ele não era nenhum daqueles ternos e delicados que não suportam tanto mau cheiro. Se tivesse, não teria visitado o mundo da humanidade, cujo pecado transformou em um monturo perfeito, totalmente nojento, SL 14. 3. 3 deveria parecer, pela resposta de Cristo, que era a linguagem de sua incredulidade e desconfiança. Senhor, agora é tarde demais para tentar qualquer bondade para com ele. Seu corpo começa a apodrecer, e é impossível que este carcaça pútrida deva viver. Ela desiste de seu caso como indefeso e sem esperança, não tendo havido casos, seja tarde ou anteriormente, de qualquer ressuscitado depois de terem começado a ver a corrupção. Quando nossos ossos estão secos, estamos prontos para dizer, nossa esperança está perdida. No entanto, essa palavra desconfiada dela serviu para tornar o milagre tanto mais evidente quanto mais ilustre. Por isso parecia que ele estava realmente morto, e não em transe, pois, embora a postura de um cadáver possa ser falsificada, o cheiro não. Ela sugerindo que não poderia ser feito coloca mais honra sobre aquele que o fez. 5. A gentil repreensão que Cristo deu a Marta pela fraqueza de sua fé. 40. Não te disse que, se acreditasses,
verias a glória de Deus? Esta palavra dele para ela não foi registrada antes. É provável que ele tenha dito isso a ela quando ela disse, 27 Senhor, eu creio, e basta que fique registrado aqui, onde é repetido. Observe. Nosso Senhor Jesus nos deu todas as garantias imagináveis de que uma fé sincera será finalmente coroada com uma visão abençoada. Se creres, verás as gloriosas aparições de Deus para ti neste mundo, e para ti no outro mundo. Se aceitarmos a palavra de Cristo e confiarmos em seu poder e fidelidade, veremos a glória de Deus e seremos felizes ao vê-la. Precisamos ser frequentemente lembrados dessas misericórdias seguras com as quais nosso Senhor Jesus nos encorajou. Cristo não dá uma resposta direta ao que Marta havia dito, nem nenhuma promessa particular do que ele faria, mas ordena que ela mantenha as garantias gerais que ele já havia dado. Apenas acredite. Estamos aptos a esquecer o que Cristo falou e precisamos que ele nos lembre disso por meio de seu Espírito. Não te disse isso e aquilo? E você pensa que ele jamais o desmentirá? A abertura da sepultura, em obediência à ordem de Cristo, apesar da objeção de Marta, então tiraram a pedra. Quando Marta ficou satisfeita e desistiu de sua objeção, eles prosseguiram. Se quisermos ver a glória de Deus, devemos deixar que Cristo siga seu próprio caminho, e não prescrever a ele, mas subscrever. Eles tiraram a pedra e isso foi tudo o que puderam fazer. Somente Cristo poderia dar vida. O que o homem pode fazer é preparar o caminho do Senhor, encher os vales e nivelar as colinas, e como aqui, remover a pedra. O próprio milagre operado. Os espectadores, convidados pelo rolar da pedra, reuniram-se ao redor da sepultura, não para transformar pó em pó, terra em terra, mas para receber pó do pó e terra da terra novamente. E, aumentando suas expectativas, nosso Senhor Jesus se dirige à sua obra. Ele se aplica a seu Pai vivo no céu, assim o chamou, e assim o olha aqui. O gesto que ele usou foi muito significativo. Ele ergueu os olhos, uma expressão externa da elevação de sua mente, e para mostrar aos que estavam por perto de onde ele derivou seu poder, também para nos dar um exemplo. Este sinal externo é recomendado para nossa prática. Veja como responderão aqueles que o ridicularizam profanamente. Mas o que é especialmente cobrado de nós por meio deste é levar nossos corações a Deus nos céus. O que é oração, senão a ascensão da alma a Deus e o direcionamento de suas afeições e movimentos para o céu? Ele levantou seus olhos, olhando para cima, olhando além da sepultura onde Lázaro jazia, e negligenciando todas as dificuldades que daí surgiram, para que ele pudesse ter os olhos fixos na onipotência divina. Para nos ensinar a fazer como Abraão, que não considerou seu próprio corpo agora morto, nem o amortecimento do ventre de Sara, nunca levou isso em seus pensamentos, e assim ganhou tal grau de fé que não vacilou na promessa. Romanos 4 verso 20. Seu discurso a Deus foi com grande segurança e confiança que lhe convinha. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Ele nos ensinou aqui, por seu próprio exemplo. Primeiro, em oração, chamar Deus de Pai e aproximar-se dele como filhos de um Pai, com uma reverência humilde, no entanto, com uma ousadia santa. Em segundo lugar, em nossas orações para louvá-lo, quando viermos a implorar por mais misericórdia, agradecidamente reconhecer favores anteriores. Ações de graças, que evidenciam a glória de Deus, não a nossa, como o Deus do fariseu, eu te agradeço, são formas decentes para colocar nossas súplicas. Mas a ação de graças de nosso Salvador aqui pretendia expressar a segurança inabalável que ele tinha da realização desse milagre, que ele tinha em seu próprio poder para fazer em concordância com seu Pai. Pai, eu te agradeço porque minha vontade e atuação nesta matéria, como sempre, as mesmas. Elias e Eliseu ressuscitaram os mortos, como servos, por súplica. Mas Cristo, como Filho, por autoridade, tendo vida em si mesmo e poder para vivificar a quem ele quisesse. E ele fala disso como seu próprio ato, 11 eu vou, para que eu possa despertá-lo. No entanto, ele fala disso como que obteve por meio da oração, pois seu pai ouviu. Provavelmente ele fez a oração por isso quando gemeu em espírito uma e outra vez, em oração mental, com gemidos inexprimíveis. Primeiro, Cristo fala desse milagre como uma resposta à oração. Porque ele se humilharia. Embora ele fosse um filho, ele aprendeu esta obediência, para pedir e receber. Sua coroa mediadora foi concedida a ele mediante solicitação, embora seja de direito. Ele ora pela glória que tinha antes que o mundo existisse, embora, por nunca tê-la perdido, pudesse tê-la exigido. Porque ele se agradou em honrar a oração, tornando-a a chave com a qual ele abriu os tesouros do poder e da graça divinos. Assim, ele nos ensinaria em oração, pelo exercício vivo da fé, a entrar no santuário. Em segundo lugar, Cristo, tendo certeza de que sua oração foi respondida, professa sua agradecida aceitação desta resposta: agradeço-te porque me ouviste.
Embora o milagre ainda não tenha sido realizado, a oração foi respondida e ele triunfa antes da vitória. Nenhum outro pode fingir ter tanta segurança quanto Cristo tinha. Ainda assim, podemos pela fé na promessa ter uma perspectiva de misericórdia antes que ela seja realmente concedida, e podemos nos regozijar nessa perspectiva e dar graças a Deus por isso. Nas devoções de Davi, o mesmo salmo que começa com a oração por misericórdia termina com ações de graças por isso. Observe que as misericórdias em resposta à oração devem ser reconhecidas de maneira especial com gratidão. Além da concessão da própria misericórdia, devemos valorizar como um grande favor ter nossas pobres orações atendidas. Devemos encontrar as primeiras aparições do retorno da oração com ações de graças antecipadas. Como Deus nos responde com misericórdia, mesmo antes de clamarmos, e ouve enquanto ainda estamos falando, devemos responder-lhe com louvor antes mesmo de conceder, e dar-lhe graças enquanto ele ainda está falando boas palavras e palavras confortáveis. Sua garantia alegre de uma resposta pronta a qualquer momento, e eu sei que sempre me ouves. Que ninguém pense que este foi um favor incomum concedido a ele agora, como ele nunca teve antes, nem deveria ter novamente. Não, ele tinha o mesmo poder divino acompanhando em todo o seu empreendimento e não empreendeu nada além do que sabia ser agradável ao conselho da vontade de Deus. Eu dei graças, diz ele, por ter sido ouvido nisso, porque tenho certeza de que serei ouvido em tudo. Veja aqui o interesse que nosso Senhor Jesus tinha no céu. O Pai sempre ouvia, ele teve acesso ao Pai em todas as ocasiões e sucesso com ele em todas as tarefas. E podemos ter certeza de que seu interesse não é menor por sua ida para o céu, o que pode nos encorajar a depender de sua intercessão e colocar todas as nossas petições em suas mãos, pois temos certeza de que ele, o Pai, sempre ouve. A confiança que ele tinha desse interesse, eu sabia. Ele não hesitou nem duvidou a respeito disso, mas teve uma satisfação total em sua própria mente da complacência do Pai nele e concordância com ele em tudo. Não podemos ter uma garantia tão particular quanto ele, mas sabemos disso, que tudo que pedimos de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5 versos 14 e 15. Em terceiro lugar, mas por que Cristo deveria dar essa indicação pública de obter esse milagre pela oração? Ele acrescenta, é por causa das pessoas que estão por perto, para que acreditem que você me enviou, pois a oração pode pregar. Era para evitar as objeções de seus inimigos e suas reflexões. Foi blasfemamente sugerido pelos fariseus e suas criaturas que ele realizou seus milagres por meio de pacto com o diabo. Agora, para provar o contrário, dirigia-se abertamente a Deus, usando orações, e não encantamentos, não espreitando e murmurando como faziam os que usavam espíritos familiares. Isaías 8 verso 19. Mas, com olhos elevados e voz professando sua comunicação com o céu e dependência do céu. Foi para corroborar a fé daqueles que estavam bem inclinados a ele, para que eles possam acreditar que tu me enviaste, não para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-los. Moisés, para mostrar que Deus o enviou, abriu a terra que engoliu os homens, NM 16:31. Elias, para mostrar que Deus o enviou, fez descer fogo do céu e devorar os homens. Pois a lei era uma dispensação de terror e morte, mas Cristo prova sua missão ressuscitando alguém que estava morto. Alguns dão esse sentido. Se Cristo tivesse declarado que estava fazendo isso livremente por seu próprio poder, alguns de seus discípulos fracos, que ainda não entendiam sua natureza divina, teriam pensado que ele assumiu muito sobre ele e tropeçaram nisso. Esses bebês não podiam suportar aquela carne forte, portanto ele escolhe falar de seu poder como recebido derivado, ele fala abnegadamente de si mesmo, para que possa falar mais claramente para nós. Non ita respecita ades von dignitatem at que ad nostrum salutem. No que ele disse, ele consultou não tanto sua dignidade quanto nossa salvação. Jansenius. Ele agora se aplica a seu amigo morto na terra. Ele clamou em alta voz, Lázaro venha para fora. Ele poderia ter levantado Lázaro por um esforço silencioso de seu poder e vontade, e pelas operações indiscerníveis do espírito da vida. Mas ele fez isso por uma chamada alta. Para ser significativo do poder então colocado para a ressurreição de Lázaro, como ele criou esta coisa nova. Ele falou, e foi feito. Ele gritou em voz alta, para significar a grandeza do trabalho e do poder empregado nele, e para se excitar como se fosse para este ataque aos portões da morte, como soldados se engajam com um grito. Falando com Lázaro, era apropriado clamar em alta voz, pois, primeiro, a alma de Lázaro, que deveria ser chamada de volta, estava à distância, não pairando sobre o túmulo, como os judeus imaginavam, mas removida para o Hades, o mundo dos espíritos. Agora é natural falar alto quando chamamos aqueles que estão distantes. Em segundo lugar, o corpo de Lázaro, que deveria ser chamado, estava dormindo, e geralmente falamos alto quando acordamos do sono.
Ele clamou em alta voz para que se cumprisse a Escritura, Isaías 45 verso 19, não falei em segredo, em lugar escuro da terra. Para ser típico de outras obras de maravilhas, e particularmente outras ressurreições, que o poder de Cristo deveria efetuar. Esse chamado alto era uma figura, primeiro, do chamado do Evangelho, pelo qual as almas mortas deveriam ser trazidas para fora da sepultura do pecado, cuja ressurreição Cristo havia falado anteriormente, e de sua palavra como meio disso, e agora ele dá uma mostra dele. Por sua palavra, ele diz às almas, vivam, sim, ele lhes diz, vivam, Ezequiel 16 verso 6. Ressuscite dentre os mortos, Efésios 5 verso 14. O espírito de vida da parte de Deus entrou naqueles que eram ossos mortos e secos, quando Ezequiel profetizou sobre eles, Ezequiel 37 verso 10. Aqueles que inferem dos mandamentos da palavra para converter e viver que o homem tem um poder próprio para se converter e regenerar a si mesmo podem também inferir deste chamado a Lázaro que ele tinha o poder de ressuscitar para a vida. Em segundo lugar, do som da trombeta do arcanjo no último dia, com o qual os que dormem no pó serão despertados e convocados perante o grande tribunal, quando Cristo descerá com um grito, um chamado ou comando, como este aqui, sai, Salmo 50 verso 4. Ele chamará aos céus por suas almas e a terra por seus corpos, para que possa julgar seu povo. Este chamado alto foi curto, mas poderoso por meio de Deus para derrubar as fortalezas da sepultura. Ele o chama pelo nome, Lázaro, como chamamos aqueles por seus nomes que gostaríamos de acordar de um sono profundo. Deus disse a Moisés, como sinal de seu favor, eu te conheço pelo nome. A nomeação dele sugere que a mesma pessoa que morreu ressuscitará no último dia. Aquele que chama as estrelas por seus nomes pode distinguir pelo nome suas estrelas que estão no pó da terra e não perderá nenhuma delas. Ele o chama para fora do túmulo, falando com ele como se ele já estivesse vivo e não tivesse nada a fazer senão sair de seu túmulo. Ele não diz a ele, ao vivo, pois ele mesmo deve dar a vida, mas ele disse-lhe, mova-se, pois quando pela graça de Cristo vivemos espiritualmente, devemos nos incitar a nos mover. A sepultura do pecado e este mundo não são lugar para aqueles a quem Cristo vivificou e, portanto, eles devem sair. O evento foi de acordo com a intenção. Aquele que estava morto saiu. O poder acompanhou a palavra de Cristo para reunir a alma e o corpo de Lázaro, e então ele surgiu. O milagre é descrito, não por suas fontes invisíveis, para satisfazer nossa curiosidade, mas por seus efeitos visíveis, para confirmar nossa fé. Alguém pergunta onde estava a alma de Lázaro durante os 4 dias de sua separação? Não nos é dito, mas temos motivos para pensar que foi no paraíso, em alegria e felicidade. Mas você dirá, não foi então realmente uma crueldade fazê-lo retornar à prisão do corpo? E se fosse, ainda, sendo para a honra de Cristo e para servir aos interesses de seu reino, não era mais um dano para ele do que para Paulo continuar na carne quando ele sabia que partir para Cristo era muito melhor. Se alguém perguntar se Lázaro, depois de ressuscitado, poderia dar um testemunho ou descrição da saída de sua alma do corpo ou retornar a ele, ou que ele viu no outro mundo, suponho que ambas as mudanças foram tão inexplicáveis para ele que ele deve dizer com Paulo, se no corpo ou fora do corpo, não sei dizer, e do que ele viu e ouviu, que não era lícito nem possível expressá-lo. Em um mundo dos sentidos, não podemos formar para nós mesmos, muito menos comunicar aos outros, quaisquer ideias adequadas do mundo dos espíritos e dos assuntos desse mundo. Não cobicemos ser sábios acima do que está escrito, e isso é tudo o que está escrito sobre a ressurreição daquele Lázaro, que aquele que estava morto saiu. Alguns observaram que, embora tenhamos lido sobre muitos que foram ressuscitados dentre os mortos, que sem dúvida conversaram familiarmente com os homens depois, as Escrituras não registraram uma palavra dita por nenhum deles, exceto por nosso Senhor Jesus somente. Este milagre foi feito rapidamente. Nada intervém entre o comando, sai, e o efeito, ele saiu. Dictum factum, tão logo dito e feito. Que haja vida, e houve vida. Assim, a mudança na ressurreição será no momento, num abrir e fechar de olhos. 1 Cor 15. 52. O poder onipotente que pode fazer isso pode fazê-lo em um instante. Então chamarás e eu responderei. Virá o chamado, como Lázaro, aqui estou eu. Perfeitamente. Ele foi tão revivido que se levantou de sua sepultura com a mesma força com que se levantou de sua cama e voltou não apenas à vida, mas também à saúde. Ele não foi criado para servir no presente, mas para viver como os outros homens. Com este milagre adicional, como alguns consideram, que ele saiu de seu túmulo, embora estivesse acorrentado com suas mortalhas, com as quais estava amarrado de pés e mãos, e seu rosto envolto em um lenço, pois assim era a maneira dos judeus enterrar. E ele saiu com a mesma roupa com que foi enterrado, para que pudesse parecer que era ele mesmo e não outro, e que ele não estava apenas vivo, mas forte e capaz de andar,
de certa forma, até mesmo em seu túmulo. A cobertura de seu rosto com um véu provou que ele estava realmente morto. Caso contrário, em menos de tantos dias, isso teria sufocado. E os espectadores, ao desamarrá-lo, o manuseariam e o viriam, que era ele mesmo, e assim seriam testemunhas do milagre. Agora veja aqui, primeiro, quão pouco levamos conosco, quando deixamos o mundo, apenas um lençol e um caixão, não a mudança de roupa na sepultura, nada além de um único conjunto de roupas funerárias. Em segundo lugar, em que condição estaremos na sepultura? Que sabedoria ou dispositivo pode haver onde os olhos são enganados, ou que trabalho onde as mãos e os pés estão agrilhoados? E assim será na sepultura. Para onde vamos? Lázaro saindo, atrapalhado e envergonhado com suas roupas funerárias, podemos muito bem imaginar que aqueles ao redor da sepultura ficaram extremamente surpresos e assustados com isso. Deveríamos estar assim se víssemos um corpo morto subir. Mas Cristo, para tornar a coisa familiar, os põe para trabalhar. Solte-o, afrouxe suas roupas funerárias, para que sirvam como roupas de dia até que ele chegue à sua casa. E então ele irá sozinho, assim vestido, sem guia ou apoiador para sua própria casa. Assim como, no Antigo Testamento, as transladações de Enoque e Elias eram demonstrações sensíveis de um estado invisível e futuro, uma na metade da era patriarcal, a outra na economia mosaica. Assim também a ressurreição de Lázaro, no Novo Testamento, foi concebida para a confirmação da doutrina da ressurreição.